Olá a todos, alunos da Escola Bíblica Dominical, amigos, irmãos de forma geral. Mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos a nossa Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas estamos estudando sobre a oração, a doutrina bíblica da oração, nossa revista Compromisso. E no domingo próximo passado, nós estudamos a primeira parte do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. E hoje nós vamos dar conclusão a essa lição iniciada domingo próximo passado. Orar é uma prática que nós sabemos que é de conhecimento geral dos cristãos, que deve ser rotina na vida de todas as pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando nós oramos, nós já dissemos isso aqui anteriormente, nós abrimos um espaço em nossa vida para Deus. Ou seja, nós abrimos o nosso coração, nós nos derramamos diante dele, e exatamente porque nós reconhecemos que por nós mesmos nós não temos capacidade para resolver os nossos problemas, nós não temos capacidade para nos sustentar de uma forma plena ao longo da nossa vida, porque Deus está no controle de tudo. E se nós acordamos e respiramos, é porque Deus nos permitiu que isso acontecesse. Ou seja, por nós mesmos nós não somos capazes de nada. A oração, desde o Velho Testamento, ela já era prática, né, do povo hebraico e tudo mais. Nós vimos no início da lição passada que no início da era cristã, a espiritualidade pessoal judaica era caracterizada por 3 elementos principais: esmolas, oração e jejum. Esmolas, oração e jejum. Jesus, ele valorizou essas práticas, claro, com certeza, mas ele deu uma ênfase muito importante na questão da oração, né? E nós sabemos que nós precisamos nos dedicar à oração para que a nossa vida ela tenha uma relação de mais proximidade com o nosso Deus. É interessante a gente pensar o seguinte: vamos pensar no Velho Testamento. Moisés fez inúmeras orações intercessórias às quais Deus atendeu. Inúmeras, algumas inclusive que nós vemos que Deus falou que ia fazer uma coisa, Moisés intercedeu e Deus fez outra, ou seja, resultado da oração de Moisés. Sansão, arrependido, orou pedindo uma última oportunidade de cumprir uma missão, né? Nós vemos isso lá em Juízes capítulo 16, de 21 a 30. Deus então atendeu aquela oração de Sansão. Deus respondeu às orações de Elias em pelo menos 4 grandes ocasiões. Nós vemos que a situação com os profetas de Baal é um dos grandes exemplos, né? Quando realmente Deus esteve juntamente com Elias naquela situação tão específica que todos nós que estudamos a Bíblia sabemos. Deus atendeu as orações de Elias. Nós vemos também que o rei Ezequias, que ele adoeceu e ele estava com uma sentença de morte. Ou seja, Deus falou que ele iria morrer. Então, o profeta Isaías declarou que ele morreria. E nós vemos isso lá em 2 Reis, capítulo 20. E o rei Ezequias orou a Deus, intercedendo pela sua vida. E nós vemos que Deus atendeu a sua oração. Ou seja, Deus sempre teve uma relação de proximidade com seu povo por meio da oração. Desde o rompimento daquela relação de intimidade que nós vimos, que nós sabemos, que nós conhecemos lá no princípio com Adão e Eva no jardim, em que Deus conversava diariamente com a criação, nós vemos que
a oração passou a ser esse veículo de ligação, de proximidade. Por isso a importância. Nós precisamos orar para que nós tenhamos esse diálogo, essa proximidade com Deus. E já no Novo Testamento, com o advento da vinda de Jesus, com o advento da morte de Jesus, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós vemos então que a nossa relação com Deus, ela passou a ser uma relação direta. Nós temos essa condição de chegarmos diante de Deus, nós não dependemos mais de um intermediário, de um sacerdote que vá lá e vá fazer sacrifícios em prol da expiação dos nossos pecados. Nós então podemos chegar até Deus. E nós fazemos isso por quê? Porque nós precisamos ter essa relação de proximidade. Uma coisa muito importante e que para que nós cultivemos essa prática em nossa vida é que nós reconheçamos Deus como Pai. Quando nós reconhecemos Deus como Pai, então nós temos mais liberdade, nós temos mais confiança, nós temos mais proximidade, porque aí nós chegamos ao nosso Pai. É a Ele que nós clamamos, não é? Pai, faça isso por mim. Pai, me perdoa. Pai, me ajuda. Ou seja, é o Pai, é aquele que realmente tem condições de proteger, de cuidar, de auxiliar, de consolar. Eu não me canso de dizer que nós estamos passando dias muito difíceis. Dias que eu jamais pensei que nós passaríamos. 2020, sinceramente, é algo impensável. Quantas pessoas têm perdido familiares de formas tão repentinas com essa pandemia? E aí, nessa situação, nós vemos que essas pessoas têm feito o quê? Chega um momento em que nós esgotamos as nossas forças. A medicina não oferece mais condições, não tem. E aí nós recorremos: Senhor, tem misericórdia. Senhor, põe a mão. Senhor, sustenta. Senhor, restaura. Ou seja, nós confiamos em Deus como Pai e como capaz, então, de fazer essa sustentação. Os irmãos, os amigos devem estar ouvindo um som, não sei se é o vizinho ou se é na rua ali, um som de um carro ali que está atrapalhando. Vamos tentar continuar e ignorar isso ali. Então, a segunda parte da nossa lição, né, iniciada domingo passado, Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Jesus, ele vai mostrar, além daquelas dimensões mostradas na lição passada, ele vai mostrar algumas outras dimensões interessantes com essa oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? A primeira delas é que Jesus nos ensinou a lidar com a confissão e com perdão. Ele nos ensinou a lidar com a confissão e com perdão. Então nós vemos lá no texto sagrado que fala: e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Olha o que o comentarista da revista escreveu aqui na sua abordagem, nessa lição. Jesus nos encoraja a confessar as nossas dívidas diante de Deus. Se por um lado isto nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam perfeitos entre os seguidores de Jesus, por outro lado, também nos ensina que não há espaço para aqueles que se julgam tão pecadores a tal ponto de não poderem ser contados entre aqueles que seguem o Senhor Jesus. Olha só que interessante. Ou seja, a gente tem que reconhecer, ou seja, não existe ninguém perfeito. Quem é que pode falar assim: eu não preciso de orar, eu não preciso depender da oração? Ninguém, não existe ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros diariamente, faz parte da nossa natureza humana. Mesmo que sejamos remidos pelo sangue de Jesus,
mesmo que já tenhamos confessado os nossos pecados diante de Jesus e aceitado a Ele como o único suficiente Salvador em nossas vidas, nós continuamos errando, nós continuamos pecando, nós continuamos desagradando a Deus. Então não existe ninguém perfeito. Então nós vemos o seguinte: e perdoa as nossas dívidas. Eu preciso reconhecer que eu tenho as minhas dívidas. Então Jesus está ensinando aqui nessa oração que nós temos que reconhecer isso. Mas tem uma coisa interessante: assim como também nós temos perdoado aos nossos devedores. Há uma outra relação. Não sou eu apenas que peco diante de Deus, não sou eu apenas que erro diante de Deus, mas eu também tenho uma relação horizontal com os meus irmãos, com meus amigos, com os meus conhecidos, e que muitas vezes essa relação vai exigir da minha parte a prática do perdão. E Jesus então está ensinando que nós oremos para que o Senhor ele possa nos capacitar na prática do perdão, não é? E outra coisa, não há ninguém também que possa falar assim que eu tenho pecado demais, eu tenho erro demais, e não adianta nem orar, não tem perdão para mim. Não existe isso. Deus perdoa a todos. Deus é poderoso, é suficiente para perdoar a todos, independentemente do pecado, do erro, da falha que essa pessoa tenha. Então nós precisamos. Na oração Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados a Deus. Agora, interessante é o seguinte: confessar é contar para Deus exatamente quem nós somos, com toda a sinceridade do nosso coração. Olha só que coisa difícil. Contar para Deus exatamente quem nós somos, com toda a sinceridade do nosso coração. Mas o que é interessante? E ao fazê-lo, nós temos que ter a consciência que nós não estamos contando nenhuma novidade. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Quando eu chego para Deus, quando eu me derramo diante de Deus, quando eu me prostro diante de Deus, confessando o meu pecado, confessando a minha vergonha, confessando o meu erro, confessando o meu arrependimento, Deus já sabe de tudo. Mas eu preciso confessar para Ele. Eu preciso chegar a Ele, porque quando eu chego a Ele, eu estou abrindo esse espaço em mim. Ou seja, eu estou reconhecendo, eu estou me dobrando diante da suficiência de Deus e da capacidade que Ele tem de perdoar. Então é muito importante. Então a primeira dimensão que ele vai ensinar aqui nessa segunda parte da nossa lição de hoje é: Jesus nos ensinou a lidar com a confissão e com o perdão. Segundo aspecto, Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. Talvez essa seja uma das dimensões mais difíceis para serem compreendidas por nós: perdoar os nossos devedores. Deixa eu só tentar fechar uma porta aqui para ver se diminui esse barulho aqui. Só um instante. Então, nós usamos indevidamente na nossa vida a palavra perdão para situações que podem ser remediadas de algum modo. Ou seja, eu te perdoo. Ou seja, como se perdoar fosse algo que de uma coisa banal, algo simples tudo. Mas nós temos que aprender o seguinte, que a palavra perdão, ela deve ser entendida e deve ser aplicada para dívidas impossíveis de serem pagas. Dívidas impossíveis de serem pagas. Isto é, para aquelas situações em que a pessoa que nos ofendeu jamais terá como nos ressarcir. Um exemplo na nossa situação para com Deus, olha só. Quando é que nós poderemos pagar a Deus de outra forma pela nossa salvação? Alguma coisa que nós podemos fazer, alguma obra, alguma penitência, algum sacrifício que nós pudéssemos justificar a nossa salvação? Não.
Então nós oramos a Deus para que Ele perdoe os nossos pecados e reconhecemos Ele como nosso Salvador e como Senhor da nossa vida, ou seja, em Jesus Cristo. Então, o perdão de Deus é porque a nossa dívida é impagável, impagável. Aí eu estava pensando numa situação para com os nossos semelhantes. Eu gosto muito de associar essa dimensão da nossa relação para com Deus e também analisar a nossa relação com os nossos irmãos. Às vezes nós somos ofendidos por algum irmão, por algum conhecido, por alguém que de alguma forma nos fere, seja com palavras, seja com atos ou com algumas coisas. Se essa pessoa chega para nós e nos pede desculpa, ou seja, a desculpa foi feita, a relação de amizade pode ser restabelecida. Mas e o nosso coração? Será que nós vamos... E vale também para a situação conjugal, relação marido e mulher, não é? Será que o nosso coração, como vai lidar com aquela situação? Por isso é tão comum, às vezes uma pessoa, não, está desculpado, está perdoado, esquece. Aí na primeira oportunidade futura, aquilo volta à tona e aí a pessoa tira da gaveta aquela ofensa e joga na cara. Por quê? Porque não foi perdoado. Não foi perdoado. Houve uma relação de cordialidade, mas não foi perdoado. Então, nós precisamos, ou seja, a desculpa em si, ela não é capaz de apagar aquela ofensa. Mas o perdão, sim. O perdão é capaz de apagar a ofensa. E aí, quando nós perdoamos, por quê? Porque é impossível daquela pessoa apagar aquela ofensa apenas com a desculpa. Mas nós perdoamos por quê? Porque Deus nos deu a capacidade de perdoar. E nós queremos também que Deus dê a capacidade para aquele a quem nós ofendemos, para que nós cheguemos até Ele e mostremos o nosso arrependimento, o nosso constrangimento daquela situação. Então aquela pessoa realmente nos perdoe, porque ela pode nos falar, não, olha, está tranquilo, tudo de boa, está tudo em paz entre a gente, mas e o coração daquela pessoa? Sempre você vai perceber que aquela pessoa não está bem com você. Mas se houver o perdão, aí sim a paz volta a reinar. A outra dimensão que nós temos que analisar é que Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. Ou seja, lá no texto bíblico fala, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina a orar pedindo a Deus para nos livrar da tentação. Por quê? Porque a tentação, em vez de ser o momento em que o crente é chamado a mostrar toda a sua capacidade moral, mostrar toda a sua força, a sua capacidade intelectual e espiritual de enfrentar as ciladas malignas, é, na verdade, a ocasião em que se evidencia a nossa fraqueza diante de um inimigo muito mais poderoso do que nós, muito mais poderoso. Então, por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós devemos pedir para Deus nos livrar disso aí. A tentação é muito diferente da provação. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o maligno. Deus prova as pessoas. Deus dá condições, por meio das provas que nós passamos, de mostrar nossa fidelidade. Mas quanto à questão da tentação, é o maligno, porque o objetivo da tentação é derrubar. O objetivo da tentação é destruir, é maltratar, é arrasar. Então, Deus nos pede não que nós queremos, não, o Senhor me dá forças para resistir à tentação. Não, nós temos que pedir que Deus nos livre das tentações. Por quê? Porque o inimigo é poderoso. E nós precisamos, então, não mostrar a nossa força nesses momentos. Na verdade, o que aconteceu com Paulo. Paulo que tinha um problema e ele orou a Deus pedindo que Deus retirasse da sua vida aquele problema que ele chamou de espinho na carne. E qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta? A minha força, né, ela vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não é? É interessante nós pensarmos que nós
não temos a condição, né? Deus ele vai nos dar essa condição de nós resistirmos às coisas, mas nós precisamos que Deus nos livre, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Então, peçamos a Deus que nos livre da tentação, para que nós possamos então caminhar numa vida de paz e de proximidade com Deus. E a última dimensão que é abordada na lição é que Jesus nos ensina a orar pedindo que Deus nos livre do mal, né? É esse mesmo versículo. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Orar pedindo a Deus que nos proteja de todas as realidades, de todos os seres que existem com a única finalidade, nos destruir com a sua maldade. Essas pessoas existem, essas situações existem. Então, nós precisamos pedir a Deus que Deus possa nos livrar do mal, nos livrar da maldade que existe no coração das pessoas. Eu confesso que às vezes eu vejo algumas atitudes dos seres humanos e fico pensando como pode o ser humano ter tanta maldade no seu coração? Porque há algumas atitudes nós vemos que não se vê em nenhuma outra espécie, somente no ser humano, nós vemos a maldade, é a maldade real, a maldade visceral de destruir. Então nós temos que pedir a Deus que Deus nos livre dessas pessoas, nos livre dessa situação. Então, aí nós chegamos ao final desse estudo em que Jesus nos ensinou, né? Jesus nos ensinou a lidar com a confissão e com o perdão. Jesus nos ensina a perdoar como aqueles que nos ofenderam, né? Perdoar como aqueles que nos ofenderam. Jesus nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. E Jesus nos ensina a orar pedindo que Deus nos livre do mal. E orar é sempre uma experiência gratificante e surpreendente. Quantas e quantas vezes nós já buscamos a Deus em oração, seja lá no nosso quarto, seja no nosso recanto de solidão, e pedimos a Deus que nos tire a angústia do coração, que nos restaure a paz, que nos restaure a alegria. Por quê? Porque nós não estamos tendo forças para fazer isso. E aí nós sentimos que Deus faz isso, seja por meio de alguma outra pessoa, seja por meio da nossa família, seja por meio da nossa igreja, seja por meio de algum irmão, de alguma pessoa, ou até de uma pessoa desconhecida. Então nós vemos que essa paz, esse consolo, esse restaurado, resultado da oração, né? E eu achei muito interessante, estudando essa lição, numa experiência com relação a Jó, quando Deus falou para os amigos de Jó, Bildade e aqueles outros 3 lá que foram lá falar para Jó, e falaram que eles deveriam voltar lá em Jó, lá no finalzinho do livro de Jó, e pedir que Jó orasse por eles, porque Deus estava decepcionado com eles, porque eles falaram coisas que eles não tinham conhecimento, porque eles falaram coisas que não deviam ser ditas, e eles deveriam voltar lá e pedir para Jó orar por eles. E eles voltaram, e Jó orou por eles. E Deus restabeleceu não apenas a vida de Jó, mas a vida dos outros também. Ou seja, a oração de Jó, ela foi capaz de estabelecer essa paz. É uma demonstração de amor. Oração é demonstração de amor. Ou seja, naquele momento, quando aqueles amigos voltaram lá, qual deveria ser? Qual deveria não? Pelo contrário, qual seria a reação esperada de Jó? Se ele fosse, olha, eu não quero mais conversa com vocês já ficaram aqui, vocês já me aporrinharam, já me atormentaram. Vão embora, cuidem da vida de vocês. Ao contrário disso, Jó orou por eles. Então Deus manifestou-se não apenas na vida de Jó, restaurando todas as
perdas que ele teve, mas também a vida daqueles amigos. E eles atenderam a palavra de Deus porque reconheceram que eles não haviam sido sinceros. E eu achei interessante no texto que eu estava lendo, é porque aqueles três, eles falaram, quando eles estavam conversando com Jó, eles falaram sobre Deus, enquanto Jó falava com Deus. Essa é a grande diferença e deve ser a grande lição para nós. Quando nós oramos, nós não oramos falando sobre Deus, nós oramos falando com Deus. E aí a nossa relação fica de uma relação de proximidade, uma relação de filho mesmo. Ou seja, nós nos sentimos os braços paternos de Deus. E aí isso é interessante, nós reconhecemos Deus como nosso Pai. E aí nós nos acolhemos no seu colo, nos seus braços, como filhos indefesos, filhos fracos, filhos que estamos reconhecendo nesses braços do Pai como única condição para continuar a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, que possamos continuar estudando, aprendendo cada vez mais da sua palavra e aplicando isso em nossas vidas. Amém?